Abre as vossas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Todos encontraram? Vou aguardar os irmãos. Efésios 6, a partir do verso 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz. Nesta noite, ó Deus, o Senhor abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos e também por mim, Pai, para que eu abra da minha boca, ó Deus, seja falado aquilo que está no Teu coração e aquilo que o Senhor já falou tanto comigo, Pai, nesta noite. Fala também com meus irmãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu queria meditar com vocês nesta noite sobre algo que é a batalha espiritual de todos nós. Todos nós cristãos, nós enfrentamos uma luta, uma batalha espiritual. E essa porção da palavra do Senhor, Paulo vai falar conosco, com a igreja do Senhor, com os cristãos. Por quê? Paulo estava preso, numa cadeia lá, numa casa, mas rodeado de soldados. E quando Paulo está preso, ele escreve 4 cartas que nós conhecemos como as cartas de prisões, que são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então, imagina Paulo ali, preso, em cadeias, escrevendo essa carta para a igreja. E nessa carta, ele vai falar para os cristãos de Éfeso. Na realidade, ele vai dar um conselho, ele vai dar uma exortação de como eles devem se comportar diante de uma guerra espiritual. E nós sabemos que o diabo e os demônios, eles investem pesadamente sobre as nossas vidas. E ele entra com muita fúria sobre a vida do cristão, tentando derrubar de todas as formas. E ele procura oportunidade para nos atacar, porque ele não quer ver a igreja do Senhor firme, a igreja do Senhor guerreando contra ele mesmo. Nós sabemos que ele já é um derrotado, mas ele vai fazer de tudo, as artimanhas dele, para que ele venha nos derrubar. E aí, vamos ficar com medo dele? Não, eu não quero que vocês, nem estou aqui nesta noite exaltando Satanás. Eu quero mostrar para vocês o quanto ele é astuto e quanto o Senhor Jesus falou dele para que a igreja do Senhor pudesse se vestir com a armadura para guerrear contra ele. E esse nosso inimigo, ele não dorme, ele não tira férias, ele não se cansa. Ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto e ele é persistente.
Ele não se cansa, em nenhum momento. Não pense você que enquanto você está aqui, Ele está trabalhando, tentando derrubar a minha vida e a sua vida. E nós precisamos, a cada dia, como um bom soldado de Cristo, que Paulo disse que nós éramos, você e eu somos soldados de Cristo. E é interessante que um soldado, ele não vai para a guerra de qualquer forma. Quem foi soldado aqui? Levante a mão. Temos uns soldados, né, no nosso meio, que passou por esse exército, né, que recebeu normas. E nós sabemos que a norma dentro do quartel é muito rígida. E Paulo, ele compara nós, cristãos, como um soldado. Então, todos nós, fora esses irmãos que serviram aqui, nós também somos soldados de Cristo. E precisamos estar prontos para a peleja. E a peleja está aí, à nossa volta. E é interessante, eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta aí. Eu não vou sair desse texto. E Paulo, ele vai falar para os irmãos, para os cristãos de Éfeso, sobre a questão da armadura de Deus, que eles devem se revestir dessa armadura como um soldado. E ele diz assim, verso 10: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo já começa dizendo, olha, irmãos, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e receber força do Senhor. E sabemos que é o Senhor que nos dá força, sabemos que é o Senhor que nos dá revestimento do poder. E Paulo começa dizendo a ele, olha, permanece fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí o verso 11 ele vai dizer assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Então, o que é que Paulo está dizendo para ele? Que eles só vão conseguir vencer as ciladas do diabo, a armadura do diabo, se eles estiverem o quê? Fortalecido no Senhor, se eles estiverem firmes. O que é uma pessoa firme, irmãos? É aquela pessoa que não se abala. Então, o inimigo vem com tudo para cima de nós. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos ter como guerrear esse inimigo que em todo tempo está à nossa volta, tentando nos pegar. Verso 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Olha, ele está dizendo, olha, a nossa luta não é contra as pessoas. Carne e sangue tem a ver com pessoas, com ser humano. Então, assim, a minha luta não é contra o meu irmão. Minha luta não é contra a pessoa que está do meu lado. A minha luta não é com aquele que me persegue, mas a minha luta é com aquele que fica usando uma pessoa para me perseguir. Então, assim, nós temos que tirar o foco das pessoas e olharmos para quem está por trás das pessoas. E ele vai dizer que não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha como tem argumento aí, Paulo está dizendo para a gente pensar que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Quem é o dominador desse mundo tenebroso? Satanás, o demônios e suas legiões, que está aí comandando o mundo e tentando derrubar a igreja do Senhor, enfraquecer a igreja do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar que Satanás venha nos enfraquecer, porque nós temos um general forte. Não devemos ter medo do inimigo, e sim estarmos preparadas e preparados para quando ele vier nos atacar. E é interessante que Paulo, ele estava numa prisão, e ao redor de Paulo tinha muitos soldados. Os soldados romanos, eles se vestiam não como nós estamos acostumados a ver os soldados no nosso dia a dia. As vestimentas desses soldados, eles eram bem preparados. E o que é que Paulo vai mostrar para eles? Eu fico pensando, Paulo ali preso, e em todo o tempo um soldado ali,
do lado dele, e ele olhando, com certeza ele olhou para as vestimentas daquele soldado, e ele foi escrevendo, né? Olhando as vestimentas das armaduras dele e escrevendo como os cristãos de Éfeso deviam ser espiritualmente. Porque Paulo descreve aqui no verso 13, onde ele vai falar das armaduras, ele vai falar cada uma, e são 5 armaduras, olhando para aquele soldado, obviamente, e traçando como os cristãos deviam ser espiritualmente. E ele diz mais, acompanha aí no verso 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Já não é mais a armadura como de um soldado, mas a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Meus amados irmãos, chegará um dia mau na nossa vida. Não sei se o dia mau já chegou na sua. Então, todos os nossos dias é um dia mau? Não. Tem dia que é uma bênção. Tem um dia que é maravilhoso, mas chegará no nosso dia, esse dia mau. E ele está dizendo, olha, quando esse dia mau chegar, vocês precisam resistir. Vocês precisam estar preparados. Paulo está dizendo aos cristãos de Éfeso, e está dizendo para nós hoje, que quando o dia mau chegar, nós precisamos estar preparados, como um soldado que está ali, atento. Um soldado, quando ele está na guerra, ele não fica desapercebido. Porque se ele ficar desapercebido, o que é que acontece? O inimigo vem e pega ele naquela displicência dele. Então, ele não pode ficar desapercebidos. E nós, como soldados de Cristo, não podemos ficar desapercebidos com o que está acontecendo à nossa volta. Então, devemos estar firmes para quando esse dia mau chegar. E depois de ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Então, assim, quando a luta vier, que você guerrear, ele está dizendo, você vai permanecer inabalável. Lembra que no início, no verso 10, ele vai dizer que você seja fortalecido no Senhor. Então, se nós guerrearmos e estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos sair da peleja firmes, seguros, confiantes de que o Senhor dos Exércitos, Ele está comigo e está com você. E ele vai começar a dizer agora como é essa armadura. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos aqui. Ele vai contar como é essa armadura por partes, né? Então, a gente vê aqui no verso de número 14. Ele vai dizer, estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. E aqui ele dá ele faz uma metáfora aqui, ele dá 2 exemplos. Primeiro, ele vai dizer, algumas versões diz o cinturão da verdade, o cinto. Sabemos que o soldado, ele tem na parte um cinto, e esse cinto do soldado romano, ele apertava bem, para poder colocar as armaduras dele, e ali ele está firmado. E ele vai dizer que ele vai ser cingido com a verdade. Então, o primeiro cinturão aqui é o cinturão da verdade. Para você ser um soldado valente, em primeiro lugar, você tem que estar com a verdade. E é a verdade que nos sustenta no dia da aflição, no dia da tribulação. E que verdade é essa? Para vencer esse dia mau. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, irmão. Essa verdade é o Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos estar alicerçados nessa verdade. Como é que eu vou vencer esse inimigo? Eu vou vencer buscando o Senhor. E quando eu buscar Cristo, Jesus, Ele vai me ajudar com a verdade. Porque se existe uma coisa que Satanás ele é conhecido na Bíblia como o pai da mentira. E a gente até ensina as nossas crianças, olhe, não minta não, que
Satanás é o pai da mentira. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, se nós estivermos na verdade, e isso eu trago uma aplicação para as nossas vidas, para nós termos o cuidado de andar sempre com a verdade. Porque a verdade, ela prevalece em tudo, irmãos, em tudo. Então, se nós estamos com a verdade, o inimigo, ele não vai achar nenhuma brechinha em nós para nos acusar. Porque nós estamos com a verdade. Então, sejamos verdadeiros, sejamos honestos, sejamos sinceros. E temos, acima de tudo, a verdade que é Cristo. E o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, o quê? E a verdade vos libertará. Então, para nós vencermos esse inimigo, nós precisamos estarmos bem perto de Jesus Cristo. Para que quando esse dia mal chegue, você tenha a verdade e você tenha essa arma para enfrentar o inimigo. Então, igreja, não tenha medo do inimigo, mas tenha as armaduras para você lutar contra ele. E a segunda armadura que Paulo vai dar para nós, ainda se encontra no verso 14, a parte B, que é vestivos da couraça da justiça. A couraça da justiça do soldado era uma peça que cobria o soldado do pescoço até essa parte aqui das coxas dele, e também cobria a parte de trás, que protegia os órgãos vitais do soldado. Protegia o coração, protegia o pulmão, essas partes, certo? Então, esse soldado, ele era revestido com essa couraça de justiça. Mas que justiça é essa? Será se é a justiça própria, como muitas vezes você se justifica pelas nossas obras, né? Muitas vezes nós nos achamos justos e justas diante do Senhor. E aí, pelas minhas obras, pelo aquilo que eu faço, será se é essa justiça que Paulo está falando aqui? Não. A justiça que Paulo está falando aqui é a justiça que está em Jesus Cristo. Olha só o que é que acontece. Nós precisamos nos vestir da couraça da justiça, que foi imputada a nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Quem foi que selou lá, né? Isso acontece no céu, nos dando valia de que nós somos justificados por Cristo. E essa justiça que nós devemos ter no nosso dia a dia é a justiça de Deus, porque eu e você já fomos justificados quando nós cremos em Jesus Cristo. E para vencer o dia mau, nós precisamos trazer à nossa mente, quando muitas vezes Satanás vem nos acusar e vem lançar seta contra nós, de que nós fomos justificados em Cristo. No sangue de Cristo naquela cruz do Calvário, nós somos justificados, nós fomos redimidos. E você e eu, que naquele dia, quando o Senhor veio até nós, o Senhor disse assim: olha, Udenberg, você está justificado. Ninguém pode fazer isso a não ser Cristo, irmãos. E essa justiça que Paulo está falando, não deixe que o inimigo venha acusar você. Se vista da couraça da justiça, porque Cristo te justificou. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós vencermos esse dia mau, nós precisamos ter essa justiça. Para que os pecados, para que Satanás não venha mais nos condenar, nem nós carregarmos aquela culpa que muitas vezes trazendo sobre nós. Não, eu não mereço. Não, eu não vou fazer, eu sou um coitadinho. Cristo já te justificou. Você foi justificado. Lá em Romanos, o próprio Paulo vai falar: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? Quem nos justificou? Cristo. Portanto, irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos ser revestidos da justiça de Cristo. E é essa justiça
que Paulo aqui está falando para que ele se revista. Ele está dizendo assim, em outras palavras: olha, irmãos, não deixe que o inimigo venha acusar vocês, porque vocês já foram justificados, para que eles viessem ter essa ousadia de estar preparado, revestido com essa armadura da justiça. A outra armadura que ele vai falar vai estar no verso 15. Ele diz assim: calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, os soldados usavam um sapato ou uma sandália com os pinos e uns cravos que era bem pontiagudo. Por que que eles andavam com essas botas, essas botinas, essas sandálias com esse escravo pontiagudo? Por quê? Quando eles pisassem no chão, eles ficavam cravados. Eles não davam estabilidade na luta, eles não balanceavam. E também, muitas vezes, eles jogavam granadas, algumas coisas que pudessem atingir o soldado. E ele ficava firme ali. Então, Paulo está dizendo, olha, calça os pés para preparação do evangelho da paz. E para você vencer o dia mau, você precisa dessa peça. Qual é a peça? Este evangelho da paz. A paz que o evangelho traz para nós. Eu não sei se vocês já viveram situações onde você está bem atribulado, você está bem nervoso com a situação, e aí você começa a ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai trazendo paz ao teu coração. E você está na situação, mas você tem paz. E é isso que Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso. Olha, vocês precisam, numa guerra, estar firme com esse evangelho da paz. Você precisa entrar na peleja com essa convicção de que você tem paz e que você vai transmitir essa paz. E nós precisamos, irmãos, estar com essa paz. Talvez você esteja passando uma peleja, não sei qual é. Mas se prepare. Se prepare não na sua força, mas se prepare com este evangelho da paz. Porque quando você fizer isso, com certeza, você vai ter força para guerrear nessa sua luta, quando o dia mau chegar sobre a sua vida. E, irmãos, nós sabemos de uma coisa: quando nós estamos numa guerra, sabemos que o inimigo, ele tenta as nossas vidas. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há inferno, não há inimigo, não há ninguém que impeça. E a palavra do Senhor também vai dizer: nós precisamos desta paz. E muitas vezes, quando nós estamos na situação que tiramos os olhos, o nosso coração desse evangelho da paz, o que é que acontece? Essa paz sai do nosso coração. Mas nós precisamos ter essa paz no nosso coração. Irmãos, eu preciso dessa paz. O pastor precisa dessa paz. O presbítero precisa dessa paz. E você, igreja do Senhor, precisa dessa paz. Porque é essa paz que vai lhe ajudar na hora de resolver o conflito. E a palavra vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no nosso coração. Então, a terceira armadura é calçar os pés para a preparação do evangelho da paz. A quarta armadura que nós precisamos está aqui no verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo da fé, nós precisamos, é uma arma de proteção. O escudo para a proteção de todo o corpo. O que era o escudo desse soldado romano? Era como se fosse, para vocês poderem entender, era como se fosse uma porta, do tamanho de uma porta,
mais ou menos 1,80 m por aí. E ele ficava, né, segurando esse escudo. Para quê? Para que quando as flechas, que são os dardos inflamados, viessem, e essas flechas, elas viriam com piche, com fogo, imagina aí. Eles lançavam a seta na guerra, e na ponta dessa flecha vinha piche, todo mundo sabe o que é piche aqui, né? E também vinha com fogo. E aí o soldado, ele pegava lá o escudo dele e se protegia, para que aquela flecha não o atingisse. Meus amados irmãos, e Paulo vai dizer que nós devemos ter essa proteção, ter esse escudo. Agora, o nosso escudo é o escudo da fé. Ou ele está dizendo assim: quando a flecha vier com os dardos inflamados do maligno, quando a seta vier, como é que você vai usar o seu escudo? Com a fé. Com a fé. É qualquer fé? Não. Não é a fé na fé. Muitas vezes nós queremos usar a nossa fé, aí você, em cima da sua fé fraca, aí você diz, eu tenho fé na fé. Não, não é essa fé na fé que Paulo está falando. É a fé que Cristo deu a mim e a você. É a fé firme. É aquela fé que quando a luta vier, quando os dardos inflamados do maligno vier, o inimigo vier contra você, você se protege. E você vai se proteger com a fé. Mas o que é que acontece nos nossos dia a dia? A nossa fé muitas vezes nem tem. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, a minha fé hoje está zero. Agora você imagina como é que você vai vencer o inimigo feroz que não dorme, não se cansa, não tira férias, vem com tudo para nos derrubar com a nossa fé zero. Então, irmãos, se a nossa fé está em zero, nós temos que pedir misericórdia a Deus. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar revestidos com a palavra do Senhor para que essa fé gere dentro de nós. E os dardos inflamados são as situações que vêm no nosso dia a dia e nos contamina. Muitas vezes é uma palavra, às vezes é um dardo inflamado do esposo, do pai, da mãe, do patrão, que vem com tudo para atingir. A flecha vem com tudo. E como é que nós vamos nos defender? Com a nossa fé. Então nós precisamos estarmos protegidos com o escudo da fé. A quinta armadura que nós precisamos vai estar no verso 17, ele vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação. Aqui nós temos duas armaduras. Temos o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos logo para o capacete da salvação. O capacete, os irmãos sabem o que é, né? Que quem anda de moto, né? A minha irmã chegou ali hoje no início do culto e eu fui encontrá-la e ela vinha com capacete. O capacete é para proteger o quê? A cabeça, né? E Paulo, ele está dizendo que o soldado, né? Ele usa o capacete, e o capacete do soldado romano era um capacete bem equilibrado. Por quê? Porque quando o inimigo vinha na guerra, né? Ele ia tentar logo pegar na cabeça. E a cabeça é onde está, né? A questão do dissipar na cabeça, pronto. O soldado ali, ele já perdia a batalha. E o soldado usava esse capacete, era um capacete de metal, justamente para proteger o cérebro. E Paulo diz, né, que eles devem usar esse capacete para proteger, né, do modo espiritual, proteger a mente deles. Eles precisam, né, dessa proteção na mente. E nós sabemos que há uma luta travada do inimigo muitas vezes aqui, ó, na mente. Você sabia que pode ter pessoas aqui, nesse momento, no culto, que está ouvindo essa palavra e a sua mente está aí trabalhando em outras coisas, pensando em outras coisas? E muitas vezes o inimigo coloca situação para você pensar nessa situação e você não prestar atenção na palavra.
Então, Paulo está dizendo, proteja a mente de vocês, para que Satanás não venha intentar contra a mente de vocês. Mas o que é que tem acontecido hoje, irmãos? De que nós temos enchido a nossa mente? Sabe o que? De que nós temos enchido a nossa mente? Passamos, horas e horas nas redes sociais. Olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando muitas vezes a vida do outro, pecando, porque às vezes você vê coisas que não agradam a você e você peca. Irmãos, Paulo está dizendo assim, olha irmãos, naquela época não tinha nada disso, viu? Não tinha essas redes sociais. E Paulo já estava dizendo, cristão de Éfeso, vigie a mente de vocês, para que Satanás não venha encher a mente de vocês com coisas que não edificam. Porque quando vocês estão com a mente voltada para outras coisas, o que é que acontece? Você sai do foco, irmão. É isso que Paulo está dizendo para ele e para nós hoje. Então, nós temos que vigiar nisso, para que Satanás não venha entrar na nossa mente. Fazermos que nossos pensamentos sejam voltados para outras coisas, longe do Senhor. Na hora que o inimigo armar contra mim, como é que está a minha mente? Quando o próprio Paulo diz, olha, pense nas coisas do alto, se revista das coisas do alto, busque as coisas do Senhor. Então ele está dizendo, proteja irmãos, e eu digo para vocês, nesta noite, igreja do Senhor, proteja as vossas mentes, para que Satanás não venha entrar nela. E fazer muitas coisas, que a batalha começa aqui. A cabeça é quem comanda todo o corpo. E uma mente cheia das coisas do inimigo, o que é que vai acontecer? O Senhor não tem espaço nessa mente. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos nos voltarmos para enchermos as nossas mentes do que é agradável. Enchermos a nossa mente da palavra do Senhor. E a outra armadura que ele vai dizer ainda no verso 17, é a espada do Espírito. Claro que o soldado ele tinha uma espada. Uma espada para quê? Para ferir e uma espada para se defender. E ele vai dizer, use a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Nós só vamos vencer os ataques do diabo se nós guerrearmos com a palavra do Senhor. E nós sabemos que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, irmão. E nós precisamos estarmos revestidos da palavra do Senhor. Nós precisamos vencer o inimigo com a palavra. Lembra lá em Mateus, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás? Qual era a arma de Jesus ali? Ele não estava com a Bíblia na mão, assim. Bora, Satanás, eu vou vencer aqui. Não. Até porque nem a Bíblia escrita tinha. Mas ele falou da escritura do Antigo Testamento. E se você ler Mateus 4, você vai ver que quando Satanás começou a lançar sobre Jesus, Jesus venceu com a palavra. A arma do Senhor, a espada, foi a palavra. E nós precisamos estarmos revestidos da palavra para quando Satanás vier nos acusar, porque ele vem. Ele é um acusador e o pai da mentira. Ele vem, pode ter certeza que ele vem acusar você. E você precisa usar a palavra. Agora, como é que você vai usar a palavra se a palavra não está dentro de você? Jesus, ele não estava com a palavra lá na mão, mas a palavra estava dentro dele. E Jesus era a própria palavra e ele sabia, mas ele citou o Antigo Testamento. Bem rapidinho aqui, eu vou só dizer para vocês, em Mateus 4, o que aconteceu. Aí o que é que acontece? Jesus é levado para o deserto. Aí o tentador aproxima de Jesus e diz, olha só como ele é astuto. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Por quê? Porque Jesus estava ali há 40 dias com fome. E ele foi justamente na necessidade de Jesus. E ele diz, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus, irmãos, é maravilhoso porque ele diz assim, está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ali Jesus já venceu uma etapa com Satanás. Aí Satanás, ele não para. Aí ele vai dizer assim, o diabo levou Jesus, transportou para uma cidade, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito. Olha, Satanás disse, está escrito. Satanás sabe que está escrito. E ele disse assim, aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guarde. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. Irmãos, onde é que está escrito isso? Salmo 91. E quem disse isso? Satanás disse para Jesus. Aí Jesus vai e diz, também está escrito, percebe a guerra dos dois? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio. Aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares, me adorareis. Então, o que era que Satanás queria? Que Jesus se prostrasse diante dele e não cumprisse aquilo que foi determinado para que Jesus cumprisse. Aí Jesus vai dizer assim, então Jesus lhe ordenou. É isso que eu e você precisa. Quando Satanás vier nos acusar, ele disse assim, retira-se Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e vieram os anjos, e serviram Jesus. Irmãos, vocês percebem a luta de Satanás com o próprio Jesus. Agora imagina comigo e com você. E imagina com você que nem a palavra sabe para confrontar o inimigo. O que é que ele não faz? Irmão, nós precisamos nos revestir com essa armadura do Senhor, para que nós possamos resistir a Satanás. E por último, Paulo, no verso 18, ele vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica. Nós precisamos, e os cristãos de Éfeso precisaram, eu e você precisamos nos revestirmos da oração. Então, a oração é onde você vai estar colocando diante desse Deus poderoso, com súplica, mostrando as suas necessidades, e Deus vai lhe orientando, porque a oração é o elo que Ele deixou da nossa comunhão com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos termos todas essas armaduras do Senhor. Aí você pode dizer, mas irmã, e se eu só tiver uma? O soldado sai para a batalha com uma armadura só? Já viu isso? Não. O soldado, ele sai completo. Então, nós precisamos nos revestirmos da armadura completa de Deus. E não nos esquecermos de nenhuma peça. Porque senão o soldado vai estar despreparado e não vai estar pronto para a batalha. É isso que Paulo, naquela prisão, olhando para aquele soldado romano, todo equipado, Deus dá a direção a ele, a revelação, o discernimento de falar para a igreja, trazendo a armadura espiritual. E o que eu e você precisamos nesta noite é nos revestirmos dessa armadura como um bom soldado de Cristo. Você está preparado para ser um bom soldado de Cristo? Será se você vai ficar para trás? Não. Você tem que estar na frente, com seu escudo, com a sua espada, com o seu capacete, com a sua couraça, com o seu cinto da verdade, porque aí eu e você vamos resistir o inimigo das nossas almas. Então, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e você saia desta noite preparado para a batalha. Porque se a guerra não chegou na sua vida, tenha certeza que ela vai chegar. Se o dia mau não chegou, tenha certeza que o dia mau vai chegar. Irmã, você está dizendo isso comigo? Estou, porque é a vida do cristão. É luta em cima de luta. E nós precisamos estar
revestidos com a armadura de Deus. Então, que o Senhor possa nos ajudar, nos revestirmos com essa armadura. Amém.